Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do gênero charge. Hoje eu vou trazer para vocês charge e notícia, porque na aula passada nós vimos que a charge está diretamente ligada à notícia. Então, vamos lá? Então, recapitulando, o que é a charge? A charge é um desenho humorístico com ou sem texto que, veiculado geralmente pela imprensa, critica um fato de conhecimento público. A linguagem, então, é uma linguagem visual. A palavra charge tem origem no francês charger e significa carga. Provavelmente foi adotada porque, na charge em geral, exagera-se na caracterização de alguém ou de algo para torná-lo cômico. Como gênero textual, a charge compõe-se de dois tipos de linguagem: a verbal, que é o texto, e a não verbal, que é o desenho. Por vezes, pode ser composta pela linguagem não verbal. Então, gente, como a charge é um gênero que está ligado à notícia, né? E a notícia é um gênero jornalístico, nós vamos falar um pouco sobre a notícia, tá bom? Então, é um gênero jornalístico, não literário, que está presente no cotidiano, né? No dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, então, a finalidade da notícia é informar. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real que vai ser vinculado nos principais meios de comunicação, que são jornais, revistas, TV, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias elas possuem um teor informativo e podem ser textos descritivos narrativos. Então, quais são as principais características da notícia? Vamos ver? É um texto de cunho informativo ou de teor informativo. São textos descritivos e ou narrativos. Então, como são textos narrativos, vai apresentar características dos textos narrativos, como a gente falou anteriormente. Vai ter a marcação do tempo, vai ter o espaço, né, que são os locais onde o fato aconteceu, e vai ter personagens envolvidos. São textos relativamente curtos, porque basicamente a finalidade do texto é a informação. Serão veiculados aos meios de comunicação. Então, quais são os suportes onde nós vamos encontrar esse tipo de texto, né? A linguagem tem que ser formal, clara e objetiva. São textos que possuem dois títulos, né? Então, vai ter sempre um título principal e um título auxiliar, a gente vai ver isso mais na frente. São textos em terceira pessoa, porque são textos impessoais, ou seja, eu não posso falar eu, mas sim tratar do tema, né, do fato ocorrido em terceira pessoa. O discurso é indireto e baseia-se em fatos que são atuais e cotidianos, tá certo? Então, gente, vamos falar agora sobre a estrutura da notícia. A notícia, ela tem dois títulos, o título principal e o título auxiliar. Então, a notícia é formada pelo título principal, que a gente conhece como manchete, que vai sintetizar o tema que vai ser abordado, e outro um pouco maior, que vai auxiliar o entendimento do título principal, que é, na verdade, um recorte do assunto que será explorado. Algumas pessoas chamam o título auxiliar de linha fina. Temos também o lead. Na linguagem jornalística, o lead corresponde à introdução da notícia e vai tratar-se do primeiro parágrafo que vai responder às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Existe, gente, também um gênero que é bastante parecido, que é a reportagem, tá bom? Então, preste atenção. Aqui nessa aula, a gente está falando de três gêneros bastante importantes, que são gêneros jornalísticos, que têm uma
peculiaridade entre si, mas que tem também diferenças. Então, por exemplo, a charge é um gênero que utiliza uma linguagem mista, certo? Que é a linguagem verbal e não verbal, né? O texto escrito e as imagens. Ela é humorística, ela vai satirizar, ela utiliza a ironia como um recurso linguístico também, e a charge geralmente está vinculada às notícias, né, aos textos jornalísticos. Então, não tem como a gente falar de um gênero sem falar do outro. É importante a gente entender que são gêneros jornalísticos e midiáticos que têm as suas peculiaridades como gênero, mas que têm também as suas diferenças. Então, a notícia é, na verdade, um texto, um gênero informativo, jornalístico, o qual vai estar presente, né, os fatos que acontecem no nosso dia a dia, no cotidiano das pessoas, fatos que são fatos reais, né, baseados na atualidade, no tempo real. E o que é a reportagem? Né? Então, a gente vai ver um pouco sobre a diferença também entre notícia e reportagem. Mas, como a gente está trabalhando aqui a estrutura da notícia, né, a gente ainda vai falar um pouco sobre o corpo da notícia, né? Então, no corpo da notícia, após a lead, a gente vai ter aqui uma parte que vai ser a notícia com as descrições mais detalhadas daquilo que já foi realmente dito na introdução, tá bom? Então, vamos ver as principais diferenças entre notícia e reportagem, tá bom? Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia ela vai se diferir da reportagem na medida em que é um texto informativo e impessoal. Sem teor opinativo, a notícia é impessoal. Ela vai apenas descrever e narrar os fatos, tá bom? Já a reportagem, ela tem um teor mais opinativo, mais pessoal, tá certo? Então, além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto que as reportagens, elas vão apresentar o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar também que a notícia apresenta um tema atual, como eu falei anteriormente, de modo inteiramente informativo, enquanto que a reportagem vai aprofundar-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando a opinião do autor. Outro gênero textual que pode aparecer aí dentro da reportagem é a entrevista, tá certo? Mas isso vai ficar para outra oportunidade, para outra aula, para que a gente possa estar também estudando o gênero entrevista, que é um gênero jornalístico midiático, assim como notícia, assim como reportagem e assim como a charge, que é um recurso utilizado nesses tipos de texto. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.